Olá pessoal, como é que vai ser o nosso diário de amanhã, tá? Menos para a turma de IM. Desenhei essa função. Esse meu gráfico é decrescente, né? Pelo desenho aqui dá para perceber. E ele corta no 4 e aqui no eixo X ele corta no 2, tá certo? Como é que eu faço a lei de formação dessa função aqui através desse gráfico? Bem, eu disse a vocês que esse ponto aqui é o B, né? Que é onde corta o eixo do Y nesse ponto, então esse ponto é o B, tá certo? E a minha função, por ser uma reta, ela é do tipo f de x é igual a x mais b. Então o B eu já sei que vai ser 4. Como é que eu calculo A? Conforme o joguinho que eu mostrei para vocês hoje, eu vou visualizar um triângulo, no caso esse aqui, ó, retângulo, tá vendo? Eu pego a altura desse triângulo e divido pela base. Então, eu tenho 4 dividido por 2, que é 2. Como essa reta ela é decrescente, então meu A é negativo. Logo, essa divisão vai ser menos 2 mais 4. Mais menos 2 aqui, x, né? Porque é o valor de A. Então, menos 2x mais 4 é a função que é representada por essa reta, por esse gráfico aqui, tá certo? Então, como é que vocês vão fazer para o diário? Vocês vão pegar uma função, vão esboçar no gráfico e mostrar que através do gráfico você consegue achar o valor de A. Por exemplo, se eu pegasse a função aqui, já de cara, sem ter que montar, menos 2x mais 4. Aí eu iria esboçar no gráfico. Bom, eu iria olhar aqui que é negativo, ia colocar. Eu iria marcar o ponto 4, porque eu já ensinei a vocês que esse ponto é o B, né? E aí faltaria eu achar esse ponto 2 aqui. Lembra que eu fiz em aula? Esse ponto 2 é onde, na verdade, o valor de x, que eu ainda iria procurar, né? E o zero, ou seja, você vai igualar a função a zero e você vai achar o valor de x. Quando você igualar aqui a zero e calcular, você tem menos 2x é igual a menos 4, porque esse mais 4 passa para cá, menos 4. Tenho que x é igual a menos 4 dividido por menos 2. Menos 4 dividido por menos 2 vai dar 2. Então, x é igual a 2, justamente, aqui é o ponto. Aí, vocês vão traçar essa reta, né? Quando traçar a reta, vocês vão explicar no quadro que essa reta aqui, ela formou um triângulo, né? Retângulo, e que esse triângulo tem 4 de altura e 2 de base. Quando eu faço a divisão da altura pela base, que é como se fosse, né? Cateto oposto sobre cateto adjacente, eu tenho justamente o coeficiente A. Só que eu estou fazendo isso em termos de geometria. Como se eu retirasse esse triângulo e colocasse num papel, né? Eu esquecesse o eixo x e y. Bom, se o valor de A que eu achei na divisão for 2, eu agora tenho que olhar o sinal. Se é decrescente, o sinal é negativo, tá certo? Tem uma outra forma de achar o valor de A. Essa eu achei mais simples. Você visualiza um triângulo, pega a altura dele, divide pela base. Vai observar se o gráfico é crescente ou decrescente, né? Crescente ou decrescente, e aí ele que vai designar se é negativo ou positivo, pelo desenho do gráfico, tá certo? No caso aqui, o gráfico é decrescente, negativo. A divisão deu 2 e o sinal negativo é porque é decrescente, tá certo? Mesma coisa aqui, ó. Eu dei a função, vamos esboçar ela no gráfico. Eu olhei aqui, ó, esse 2 sozinho, ele diz que o gráfico passa pelo ponto 2. Se aqui o A for negativo, a função é decrescente. Olha o desenho dela. Tudo bem. Só que nesse caso aqui, eu poderia, inclusive, saber que ponto é esse, né? Parecido com aqui em cima. Que ponto é esse? É o ponto X, que eu vou calcular, mas eu sei que o Y é zero. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar essa função, menos x mais 2, igualar a zero. Quando eu faço isso, eu tenho que menos x é igual a menos 2, porque esse mais 2 passa para cá, menos 2. Como não pode ter esse menos x aqui, eu multiplico toda a equação por menos 1, né? Multiplico.
Então, menos 1 vezes menos x vai dar x positivo e menos 2 vai dar 2 positivo. X é igual a 2. Então, justamente esse ponto aqui também é 2. E aí, ó, 2, que é a altura do triângulo. Aqui eu tenho vários triângulos, mas vou pegar esse pequenininho. 2 dividido por 2, porque aqui, ó, a distância, 1 centímetro mais 1, 2 centímetros. 2 de altura dividido por 2 de largura vai dar 1. Se a resposta é 1 da divisão, porém o sinal de A é negativo porque ela é decrescente, por isso que fica aqui, ó, menos 1, tá certo?